Oi, gente, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou a Gabriela. Eu tô ativa hoje no TikTok e agora aqui no YouTube. Mais pra frente, talvez eu volte a estar no Instagram. Atualmente, meu Instagram é desativado e eu não sinto falta nenhuma dele. E eu sou psicóloga clínica e eu vou contar pra vocês por que que esse podcast se chama Atrás do Pensamento, de onde que vem isso aí. E nesse episódio em específico, a gente vai falar sobre isso e sobre os livros. Veja bem, Atrás do Pensamento é uma expressão da Clarice Lispector que eu achei no Água Viva. É o livro dela que é o meu favorito de todos os livros do mundo. Eu tenho muita dificuldade em fazer listas, assim, qual que é a sua comida favorita? Qual que é a sua sobremesa favorita? Depende do dia, depende da estação do ano. Mas os livros, assim, eu não sei elencar o segundo, o terceiro, o quarto, quinto livro favorito. Mas o primeiro, eu posso te garantir que é o Água Viva, da Clarice Lispector. Ela é minha autora favorita, assim, disparado, disparado, não tem quem chegue perto dela. Eu li o Água Viva quando eu tava na faculdade e eu já tava ali apaixonada pela psicanálise. Vocês vão entender mais pra frente que a minha abordagem de atendimento dentro da clínica hoje é a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, mas que a minha abordagem do coração, a que eu mais amo, é a psicanálise. Então, quando eu penso nos livros e na análise literária de personagens e tal, eu sempre coloco a psicanálise. Eu jamais vou interpretar um personagem através da terapia cognitiva. Eu sou um pouco contra essa questão de abordagens, de você ter que escolher uma abordagem ou de você não se utilizar de outros recursos. Existem professores na faculdade que falam: olha, você tem que escolher uma abordagem, pronto, acabou. Eu não sou a favor disso, eu uso sim a TCC nos meus atendimentos, mas não deixo de me utilizar muitas vezes de uma escuta psicanalítica. Enfim, fechado esse parênteses, o atraso do pensamento vem de uma expressão do Água Viva da Clarice, né? E ela, pra mim, a Clarice, ela é uma psicanálise ambulante, assim, ela fez análise por muitos anos da vida dela. Então, as falas que ela traz nos livros dela, pra mim, são profundamente psicanalíticos. E eu sempre admirei muito isso. Foi assim, eu acho que eu me apaixonei por ela. A Clarice, ela usa de uma técnica de escrita chamada fluxo de pensamento, que é quando você só vai, como se fosse, né? Você só vai falando o que tá na sua cabeça, de forma que o leitor, ele entra dentro do seu pensamento. Então você não fica tentando criar uma narrativa, né? Começo, meio e fim. Você só vai falando ali o que tá te acontecendo. E essa é a sensação que eu tenho com a Clarice. Que ela era simplesmente muito honesta na escrita dela. E que por isso ela só ia falando o que tava ali na cabeça dela. Essa é a sensação que eu tenho do Água Viva. De que ela só escreve, escreve, escreve tudo que tá ali. Tem uma narrativa, claro, mas de que ela só escreve. Então, o atrás do pensamento, ele se linka com uma outra frase dela que eu gosto muito, que é: eu sou a flecha que se fincou no alvo. Eu sou a sombra da flecha que se fincou no alvo. Então, quando a gente se observa, muitas vezes o que a gente consegue ver de nós mesmos é só uma sombra, é só uma impressão. Então, o atrás do pensamento vem disso, das impressões que a gente tem da gente, daquilo que tá por trás, daquilo que tá lá dentro, e que nem sempre é muito preciso, a gente nem sempre vai ter uma visão precisa de nós mesmos, né? Então, esse podcast é uma busca pessoal e agora compartilhada da gente se enxergar, da gente ver o que tá acontecendo aqui dentro da gente e de como que a gente pode usar disso e de falar, de pôr pra fora. E aí, no caso de quem tá escutando, né, de ouvir para ter uma autopercepção melhor. Porque quando a gente deixa de se observar e deixa de se autoanalisar, não que a autoanálise substitua a terapia, tá bom? Mas é muito importante a gente se observar no dia a dia. Quando a gente deixa de fazer isso, a gente se torna a fantoche do mundo, né? Quando a gente se observa, a gente consegue ter mais autoridade sobre nós mesmos. Então, a Clarice, pra mim, ela me lembra sempre disso. Quando eu esqueço quem eu sou, quando eu esqueço de prestar atenção em mim, eu vou lá e retomo as leituras da Clarice. Eu tenho aqui na estante uma parte só dedicada pra ela, que conforme a vida for passando, eu espero que cresça, né? Espero ter mais coisas dela, ler mais coisas dela. O Água Viva não tá aqui, eu esqueci de separar. Eu ponho foto em outro momento pra vocês, trago ele aqui em outro momento. Com certeza, nos vlogs que eu vou colocar aqui no canal também e no TikTok tem sempre algumas coisas que eu vou colocando. Vou trazer trechos dela pra vocês, porque ela é a pessoa que dita a minha prática clínica, por incrível que pareça, que, né, me auxilia
não só na prática clínica, mas na vida, nos estudos e nos meus escritos também, ela me ajuda muito. Então, pega um café aí, eu já tô com o meu aqui, vamos conversar um pouquinho sobre os livros e sobre o Atrás do Pensamento. Veja bem, eu, quanto pré-adolescente, adolescente, tive uma relação muito interessante com os livros. Eu não tinha muitos amigos e, enfim, não problematizo isso, foi uma fase da vida. Quando eu estudei na escola, acho que até o sexto ano ali, eu não tinha muitos amigos, porque a escola era daquelas escolas mais de bairro, que as pessoas já estavam ali desde o jardim de infância juntos. Então, quando chegava alguém de fora, naturalmente, era mais difícil entrar nos grupos. Então, em momentos assim, intervalo e tal, eu ia pra biblioteca e eu lia. Eu li o Moby Dick adaptado, né, mas li o Moby Dick quando era adolescente, e depois eu vim descobrir que é um clássico, assim, e eu fiquei me achando, uau, super especial, não melhor que as outras pessoas, mas eu me achava especial, porque eu já tinha lido um clássico desses, né, então fiquei muito animada, li outros livros, assim, mais bobinhos, tipo Meu Querido Diário Otário, e depois fui me interessando por outras literaturas mais clássicas também, li Dom Casmurro adolescente. Não entendi muita coisa, mas fiquei interessadíssima pela história ali da Capitu, né? Traiu, não traiu, pra depois você entender que a coisa toda ali com o Machado não é sobre ter traído ou não, mas sobre toda a narrativa e sobre a autenticidade ali, eu acho que a Capitu tem de ser forte, de querer seguir aquilo que ela é, enfim. Então, os livros têm uma presença especial na minha vida. E aí, mais adulta, ali já quando eu tava na faculdade, jovem ainda, né? Eu lia muito temas da faculdade, imprimia apostilas e apostilas e queria ler tudo. E lia muito, muito mesmo, assim. Eu li muito na faculdade. Foi o meu melhor tempo da vida de leitura, de estudos, de vida intelectual. E aí, por essa pecinha aí que provavelmente você tá me ouvindo o celular, eu tive um longo hiato aí, acho que de uns 2 ou 3 anos, vou te dizer, talvez até mais, de ausência da leitura na minha vida. Não é que eu não tenha lido, mas que nada se comparava com o tempo de faculdade. Até porque a realidade bate a nossa porta e a nossa realidade é individual, né? Eu posso compartilhar aqui que agora eu tô lendo, 7 livros por mês. Não é o que tá acontecendo, por favor, não tome isso como verdade. E dizer que eu tô lendo, né, 7 livros ali no mês e você ouvir isso e sentir aquele peso. Como que a internet causa isso na nossa vida, né? Esse peso. Nossa, a fulana lê 7 livros. Como que eu vou fazer pra ler 7 livros? Veja bem, no meu tempo de CLT, que eu trabalhava ali das 8 às 5, com uma horinha de almoço, eu não tava lendo muito. Então, são fases que a gente enfrenta na vida e que a gente tem que se acostumar a viver essas fases. Como, né, tem as estações do ano, a nossa vida tem um pouco disso, né, das estações e de tudo que acontece e tal. Então, eu sofri esse momento ali das estações da vida, de ter um outono dos livros, né, de um momento que eu não tava lendo muito. E fiquei mais viciada no celular, sim. Eu digo isso em voz alta, com clareza e com muita honestidade, porque eu sei que é um mal que tá, né, acarretando muita gente. Isso é muito triste, eu fico muito triste. Às vezes eu tô ali 10, 15, 20 minutos passando o dedo e eu olho e falo, gente, eu fiz de novo. E aí largo o celular e retomo alguma atividade que eu preciso fazer. Se a gente não se policiar, isso vai continuar acontecendo. Então, esse contexto para dizer que eu tenho ali uma certa experiência como uma leitora mais voraz e como uma leitora fraca ali, no sentido de que não está lendo muito. Então, eu posso dizer como que os livros são importantes. Do último ano para cá, eu saí do meu CLT em outubro, saíram comigo, quer dizer, né? Eu já tinha muito desejo de viver só da clínica e de viver autônoma, mas eu não tinha coragem, naturalmente, né? A gente tem contas para pagar e tal, a gente observa as pessoas que dão esse tipo de salto, mas como eu falei, cada realidade é individual, né? Então, eu tinha esse desejo e um dia eu acho que foi assim muito de Deus mesmo. Meu chefe só saiu comigo e hoje eu fico feliz por isso, embora a minha vida ainda esteja se adaptando a esse novo momento. E esse é outro dos motivos que eu queria trazer esse podcast, quero trazer os vlogs, quero compartilhar um pouco da minha vida de forma mais saudável na internet. Mas às vezes a gente vê vlogs de pessoas que têm a nossa profissão ou que têm uma vida, sei lá, parecida com o que a gente quer ter, e as pessoas
né, esses dias eu estava vendo um vlog de uma psicóloga, eu não acho que ela tá errada, isso não é uma crítica, né, mas dizendo que ela só atende à tarde, que ela só atende uma quantidade X de pacientes por dia. Isso é muito bom pra ela. Mas não é a vida que eu tenho agora, eu não tenho esse privilégio ainda. E às vezes a gente só assiste coisas de pessoas que a gente vê com a vida pronta. As pessoas contam que, já houve um momento que a minha vida não estava pronta, mas a gente não vê. E a internet tem esse peso, essa comparação, né? Então, naturalmente, a gente se sente chateado. Puxa, a pessoa já chegou aqui. Ela tá compartilhando agora esse momento maravilhoso de vitória da vida dela e eu tô aqui com a vida toda bagunçada. Então foi daí que eu disse, eu não posso mais adiar esse desejo que eu tenho de compartilhar algumas coisas, porque a minha vida não tá perfeita, porque a minha vida não tá com a sensação do cheguei lá. Eu não cheguei lá definitivamente, não cheguei mesmo. E eu me alegro muito de compartilhar isso, não me alegro muito de viver. Porque a gente queria, né, tá com a vida pronta. Mas eu me alegro de compartilhar, porque é assim que a gente constrói coisas boas e é assim que a gente ajuda as pessoas. Dentro da minha prática clínica, numa sessão de terapia, naturalmente não é uma coisa que eu vou ficar aqui compartilhando com o meu paciente. Fica tranquilo, eu também não tô muito bem financeiramente, ou eu também não tô muito bem nessa área da vida. Não, claro que não. Mas aqui, nesse local mais público, sem as paredes da ética e do atendimento e do setting terapêutico, eu posso dizer que eu também não tô muito bem da vida como eu gostaria. E isso é muito legal de compartilhar. Primeiro, porque eu já aceitei que essa é a fase que eu tô vivendo. E a gente não deveria compartilhar coisas que a gente não aceitou, que não estão bem resolvidas na nossa vida. Mas eu tô alegre de olhar com perspectiva esperançosa de que eu tô trabalhando por isso e de que dia após dia a gente vai subir na escadinha, né? E de como que eu desejo que você também suba a sua escadinha sem ficar se comparando com as pessoas, segurando a mão de pessoas que estão vivendo a mesma fase que você. Então eu seguro aqui a sua mão caso você esteja vivendo nessa mesma fase. Então ano passado, né, voltando, eu saí do meu CLT, saíram comigo. Eu trabalhei na área da educação por 4 anos. E 4 anos e meio, eu acho, né, na verdade. E isso tomou um tempo da minha prática clínica, ao invés de eu, né, estar ali ativa nas redes, atendendo, fazendo parceria com clínicas. Eu ficava muito cansada e, enfim, acabei que ficou por isso mesmo. Então, eu deixei de, sei lá, buscar uma pós, deixei de buscar mais coisas. Então, eu fiquei com esse gap na vida, com esse espaço desses mais ou menos 4 anos e meio. Então, agora a minha prática tá começando como se eu tivesse me formado há, sei lá, pouco tempo. Eu tenho experiência de vida e de observação com crianças e eu atendi. Durante todos esses anos eu sempre atendi. Não fiquei sem atender pelo menos uma pessoa, estava sempre aqui na minha agenda. Então, tenho sim alguma experiência, mas em questão de captação de paciente, essa dificuldade aí que a gente vive, eu tô muito no começo, né? Recomeçando agora. Então, desde outubro pra cá, eu tenho tentado me reestabelecer na vida, trabalhar. E, claro, naturalmente, como pode acontecer com todas as pessoas, eu me frustrei. E eu me chateei muito, porque eu vi que eu tava no começo, assim, da prática, que eu tive esse gap, esse espaço de 4 anos e pouco. E eu acho que eu não dei conta de segurar a barra. Então, nesse mesmo período, eu desativei o meu Instagram, porque eu não tava dando conta de ver as pessoas lá felizes e bem-sucedidas. Eu disse, quer saber? Eu vou deletar isso aqui. Tanto que o meu TikTok, né, não é calibrado, né? Quando você ajusta ali o algoritmo, você educa o seu algoritmo pra receber coisas assim muito específicas. Eu recebo coisas de skincare, de leitura e de dicas na prática clínica. É só o que tem no meu TikTok e pronto, assim. Não tenho mais nada porque esse peso de ver a vida dos outros, eu não dei conta. Pode ser que você dê conta e ótimo, maravilha, mas eu não dei. Então eu desativei o meu Instagram, eu tava até fazendo um trabalho ali já de divulgação do meu trabalho, mas eu resolvi simplesmente parar, desativei. As pessoas me procuravam, me encontravam, né? Às vezes me mandavam mensagem no WhatsApp dizendo: Você me bloqueou no Instagram? Você me tirou? Você me tirou do Close Friends? E eu falava: Não, eu só desativei mesmo, não quero por enquanto. E talvez eu só volte pela necessidade profissional, mas assim, não fosse isso, se a minha vida já tivesse ali decolado, eu jamais voltaria. Viveria absolutamente fora das redes. Mas eu ouvi algumas pessoas que eu tenho em alta conta recentemente falando sobre a importância de viver as coisas. Eu sou uma pessoa religiosa, então tem pra mim um sentido espiritual nisso. Eu ouvi um conselho de uma pessoa muito querida dizendo que talvez seja importante também anunciar
de alguma forma, uma vida correta, uma vida ali, enfim, buscar uma vida boa e compartilhar disso com as pessoas, pelo menos por enquanto, e trazer disso um sentido espiritual. E eu fico feliz de acreditar nisso também. Então, esse podcast, esse episódio é um pouco da minha volta também às redes e da minha volta a estar publicamente mais ativa, embora eu não seja famosa, mas tá aqui em domínio público para que as pessoas assistam caso elas queiram, né? E os livros, o que eles têm a ver com essa história toda? Como eu tinha me deprimido um pouco, né, com toda essa situação e o desemprego e tal, e o que eu vou fazer da vida, como que eu vou, né, pagar as contas, e é um pouco triste, né, quando você se vê crescendo e você se vê caindo. Então eu fiquei bem chateada, passei um período de tristeza. E os livros chegaram assim pra segurar a minha mão. Eu fico emocionadíssima falando. Não substitui a terapia, eu fiz terapia por todo esse tempo, né? Não substitui, eu não tô falando sobre a terapia, eu estou falando sobre os livros e eu não substituo os outros, não tô dizendo que os livros foram a minha terapia, não. Mas eles foram muito terapêuticos mesmo, né? Eu passei um bom tempo ali só no celular e triste, enfim, cumprindo só as mais básicas das minhas obrigações aqui em casa. Até que, enfim, eu fui começando a chacoalhar a poeira devagarzinho. Não teve virada de chave, tem gente que tem, né? Uma virada de chave ali que é um falecimento de um parente, o que é o próprio desemprego em si. Eu não tive uma virada de chave que eu diga, uau, agora virou. Não. Então eu fui só olhando pra minha vida e dizendo, cara, isso aqui não tá dando certo. Eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa que passa o dia inteiro deitada, ou que não se anima, ou que, né, levanta pra comer, sei lá, 2 vezes por dia. Eu fiquei muito chateada. E tudo tava sendo ali muito observado pela minha terapeuta, né? Tudo certo. Então eu comecei a levantar a poeira, voltei pra academia, continuei fazendo os exercícios, tal, e aí comecei a ler uma coisinha ou outra, ler um artigo aqui, até que eu comecei a ler 100 Anos de Solidão. E foi um livro difícil, porque o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, ele tem não é genealogia, meu Deus, uma linha do tempo ali, esqueci a palavra. Uma linha do tempo que ela vai voltando um pouco no passado, vai no futuro e faz umas menções do passado. E como eu tava ali muito tempo no celular, a nossa atenção fica toda bagunçada. Então eu decidi ler uma coisa um pouco mais fácil. Então eu fui ler A Elegância do Ouriço. É Muriel, não lembro o resto do nome da moça. Eu aluguei o livro no Sesc, eu sou assim uma defensora do Sesc que vocês não fazem ideia. Aluguei o livro lá no Sesc, é de graça, você pode pegar livros mesmo se você não tiver a carteirinha. Li esse livro e a alegria que me deu terminar esse livro, a alegria que me deu esse livro em si. Então depois eu pulei pro A Amiga Genial, da Helena Ferrante. Eu com certeza vou fazer um vídeo só desses livros. Acabei de começar o quarto livro, ele tá inclusive aqui, ó. A História da Menina Perdida. Então esse livro foi muito legal, eu li ele bem rapidinho, aí li uns outros livros mais fininhos, assim, desses livros de você ler durante 1 hora e meia, que você se senta assim e lê. Li As Mais Belas Coisas do Mundo, do Walter Ugumãe, assim, bem fininho, muito emocionante e lindo. Então eu voltei a estudar coisas da minha prática clínica e os livros foram essa mão, assim, que me levantou também. Os livros, eu não sei quem eles são na sua vida, mas eu tenho plena certeza e uma vivência com isso já, não é a primeira vez que eu tenho um momento de mais tristeza e que os livros seguram a minha mão, assim, esse com certeza foi o pior, mas em outros momentos eu estava mais triste e os livros me ajudaram. Eu estava perdida de mim e os livros me ajudaram. Então os livros são essa devolução da minha identidade. Os livros me ajudam a retomar quem eu sou. Então, não só a Clarice Lispector, como eu falei no começo, mas os livros têm isso, pra mim. Então, é por isso que eu acho importante que esteja aqui atrás de mim, atrás dos meus pensamentos, os livros, justamente porque eles são uma ajuda imensa pra minha vida. Então, agora eu tô falando mais sobre isso, conectando os livros à minha prática clínica e a minha vivência aqui na internet. Tenho falado mais sobre isso e vou compartilhar mais isso. Tenho vídeos de indicações de livros e tal. Então, os livros hoje eles estão mais incorporados à minha prática clínica e o meu ser psicóloga. Então, é por isso que o primeiro episódio fala da presença deles na minha vida. Então, se eu puder deixar aqui pra você talvez um conselho, uma dica,
vai ser de que você pode escolher um livro mais fácil e começar a ler, sabe? Porque a gente observa as pessoas, eu estava lendo, sei lá, Crime e Castigo, olhei aqui. E é um livro mais difícil, assim, naturalmente, né? Mas você precisa começar por esse livro tão difícil. Você não pode começar por A Hora da Estrela, da Clarice? É um livro que dói um pouco o estômago de você ler. Ele é um pouco desconfortável, a história da Macabeia ali e tal. Mas ele é um livro que dá pra ler. E ele tem, sei lá, 90 e poucas páginas, 80 e poucas. E é um livro que você pode começar. As Mais Belas Coisas do Mundo, do Walter Ugumãe. Ele é um livro tão fininho e ele é tão lindo. Não é porque ele é um livro fino que ele não é um livro, ou que ele desmerece a sua leitura, sabe? Então, tem o Kindle, às vezes você não tem, e você pode juntar um dinheiro pra ter. Tem o meu faz muitos anos, vão fazer, sei lá, uns 7 anos que eu tenho o Kindle. E às vezes eu levo ele, sei lá, eu tô com uma bolsa menor e que não cabe um livro grande, eu coloco ele, baixo um livro. Tô com um livro. Ciranda, não. Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles, que é um livro de contos. Então, se eu for num lugar que, não posso carregar esse livro aqui da Helena Ferrante, que é um livro mais grosso, eu levo aquele ali. Eu levo aquele ali, levo o Kindle, levo o que é menor, sabe? Então, às vezes no ônibus, no trem lotado, eu já peguei pra ir trabalhar também por bastante tempo. Agora eu tô trabalhando de casa, né, nos atendimentos. Faço alguns atendimentos presenciais, mas não pego, por enquanto, nada muito cheio em horário de pico. Mas quando eu pegava, eu levava o Kindle, levava o livro e ia lendo em pé do jeito que dava, assim, você vai se acostumando conforme a sua necessidade, seu desejo. Então, começa por um livro fininho, começa por um livro mais simples, começa por um livro que você já leu e que você se identifica, que é um livro que te toca. E aí, vai que é sua. Depois eu vou fazer um livro só de indicações, assim, de para você ler, assim, um shorts bem rapidinho. Livros para você retomar a sua leitura. Então, posso fazer depois, mas por enquanto, esse eu acho que é o maior conselho. Leia coisas simples para começar. Saia do celular tanto quanto você puder. Delete, assim, as suas redes, o Instagram, o TikTok, por uns dias, para você fazer um detox. É muito difícil, você pode ter ali uma dor de cabeça, você pode se sentir agoniado, você vai pegar o celular e vai estar abrindo a calculadora sem saber o que está fazendo só porque as suas redes não estão ali, mas vale muito a pena, você não vai se arrepender, né? A leitura tem infinitos benefícios, que não só os emocionais, né, mas para o nosso cérebro, para recuperar a atenção, para recuperar a memória. Então, é urgente que a gente volte a ler, que a gente volte a ler bem. Então, leia coisas mais simples, e aí no futuro você vai estar mais habilitado a ler coisas mais complexas. É isso, eu espero que você goste desse vídeo. Dá um like aqui, se inscreve aqui pra gente poder continuar compartilhando. Se você achar que você quer alguma indicação, se você tiver uma ideia de coisas que você quer ver nos próximos vídeos, escreve aqui, vamos conversando, né? Enquanto essa semana for passando até o próximo vídeo, eu tô super aqui pra responder os comentários, tô aqui pra gente conversar e falar junto sobre esse assunto. É isso, beijos!